Carlo Connect Blue 678, 143 of Hong Kong and 330 for Hardback closed and pushback closed. E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais um Flap Talk, e hoje com uma tripulação de revezamento, vejam só, além dos indefectíveis Flávio e Fábio, hoje a gente tem a honrosa presença do nosso colaborador Ricardo Padovese, que assim nos deixa muito orgulhoso, muito feliz de ter aqui uma cabeça privilegiada, um grande jornalista que tem colaborado com a Flap. Ricardo, bem-vindo. Muito E você obrigado. desculpa, o ambiente está tão mal frequentado assim, mas Uma coleção de Fs desse lado aqui. Tem que né? mudar pra Ficardo. é a primeira vez que os Fs não estão em maioria. A gente precisa, né? verdade. Exatamente, a Hoje primeira empatou, tem vez. G, R e o double F. E Double. por trás das câmeras, o nosso incansável Christian, né? Que participa da tripulação, mas como flight engineer, né? Ele não aparece tanto, mas sem ele ninguém voava, E né? como você bem falou, voo de revezamento, o voo é longo hoje, né, Panda? Long haul, né? Vamos, tem Hein? muita Pois é, coisa para Tem falar. muita coisa, né? Mas antes disso, a gente vai começar a lembrar dos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, a nossa querida JetFlow, que é uma escola de aviação em Sanford, na Flórida, na qual, em 2 semaninhas, se você dedicar 2 semaninhas do seu tempo, você chega lá com a sua carteira de A320 da ANAC e sai com uma carteirinha A320 da FAA, dando um upgrade internacional na sua carreira e permitindo maior empregabilidade em qualquer país, em todas as regiões do mundo. Uma carteira FAA é um passaporte certo para novos horizontes profissionais. Além da JetFlow, a gente tem também nossos queridos amigos da AMF, que são o verdadeiro templo do automobilismo em São Paulo. Carros de segunda mão seminovos, carros novos, supercarros, brasileiros antigos de coleção. São mais de 500 carros em exposição para você ver, escolher e sair de lá babando ou fechando um grande negócio. Além disso, eles também podem blindar a sua viatura, o seu veículo, o seu possante, dependendo da sua idade, você pode chamar o carro dessas 3 maneiras, né? Viatura, não sei se pode chamar tão bem assim, você precisa ter uma extensa folha corrida, assim, Vamos chamar como naves. Não. E concluímos os nossos patrocinadores fazendo uma menção à Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que está inaugurando agora os voos para o Porto, no norte de Portugal, servida a princípio por 2 destinos diretamente, Campinas e Recife, ligadas sem escalas, com os A320, os maravilhosos A330 da Azul, 320 não, ainda não. Uhum. Os A320 estão indo para Fort Lauderdale, por enquanto, os NEO. Mas a Azul voa para o Porto com as A330, você faz o voo sem escalas desde o nordeste do Brasil ou do hub de Campinas, e você, chegando em Portugal, descobre porque lá como cá, o céu está cada vez mais azul. Acesse voeazul.com.br, compre sua passagem e faça as malas. Falando em fazer malas, vamos fazer as nossas? Vamos descolar aqui? Vamos Sim. descolar aqui, trazendo aí o catálogo Museu Aeroespacial. Conta Poxa. pra gente, Padovese, que trabalho brilhante que você fez. Obrigado, Qualidade impressionante. obrigado. Bom, é um trabalho que me deixa bastante satisfeito, bastante honrado. O resultado realmente superou as expectativas, inclusive as minhas. Foi um trabalho extenso, que contou com todo o apoio do efetivo do museu, né? Foram alguns meses, né, de trabalho, não só fotografando, mas também depois editando, né? Bom, a obra, o objetivo do catálogo como um todo é de fazer conhecer, né, levar o público em geral para que conheça cada vez mais esse museu, que é o maior da América Latina, conta com um acervo de mais de 150 aeronaves, muito bem preservadas, né? E a ideia era justamente mostrar isso, né, através de fotografias. Então, aqui dentro do catálogo, nós temos 107 aeronaves, né, do acervo do museu, fotografadas, em sua maioria, a gente procurou fotografar aeronave isolada, sem outras por trás, Uhum. e tanto quanto possível foi fotografar do lado externo, aproveitando o fundo, né, que
a região onde está o Museu Aeroespacial tem uma geografia linda, então a gente aproveitou isso para mostrar ainda mais, né, Enriquecer ainda enriquecer mais. exatamente a Uhum, perfeito. imagem, né, e destacar ainda mais o acervo. Perfeito. E quanto tempo foi o desenvolvimento do projeto Bom, o todo? projeto não andou continuamente por conta também da pandemia, né, É. mas vamos dizer assim, acho que capturando imagens foram cerca de 4, 5 meses, né, que não foi todo o tempo contínuo, e Uhum. depois houve um tempo de edição dessas fotos, e no meio a gente teve a pandemia, e como durante a pandemia o museu não fechou, né, ele fechou para o público, mas eles continuaram trabalhando. Então, durante o período da pandemia, algumas aeronaves foram restauradas, como por exemplo o próprio Mirage, né. Então a gente aproveitou, assim que terminou a pandemia, a gente voltou lá e refez algumas fotos, né. Por exemplo, essa foto também do P-47, durante o período da pandemia foi feita uma reforma, então foi feito ali uma nova sala, né, que é a sala FAB na Guerra, e eles colocaram o P-47 lá. Então a gente voltou para atualizar, né, o Tá tudo acervo muito bem fotográfico. preservado, Está né? muito bem preservado. Durante esse período também, né, que foi o que nos ajudou durante durante esse projeto, os hangares de exposição das aeronaves, ele passou por reforma do telhado, né. Então isso obrigou a retirar muitas aeronaves de dentro do hangar. Então foi o prato cheio, né, juntou a fome com a vontade de comer. Uhum. Então a Uhum. gente aproveitou esse período e fotografou. Claro que algumas aeronaves, como a gente está vendo aqui, a gente não conseguiu tirar do hangar, como por exemplo o Catalina na época, porque para tirar o Catalina ele precisa, enfim, desmontar a empenagem, né. E Então às vezes na até que época mexer em outras aeronaves ali, né, pra tem, dependendo, né. tem, Sim. exato. Mas o Catalina em si ele não passa pela porta, né, Uhum. tem que desmontar uma parte para tirar. Então a gente fotografou dentro do hangar. E o que a gente fez também, né, para preservar, a visualização, né, a gente empregou algumas técnicas de fotografia, para não distorcer a imagem, né, como por exemplo essa foto do Catalina, por ele estar dentro do hangar, tem outras aeronaves, tem colunas, a gente não consegue um distanciamento muito grande para usar uma lente que não distorça a imagem, né, como por exemplo aqui a ponta da asa. Então eu em algumas fotos, como essa, eu usei uma lente que a gente chama lente normal, que é uma lente 50 mm, mas eu não consigo, enquadrar o avião inteiro. Então eu fiz uma foto panorâmica, então eu coloquei a câmera na posição, retrato, né, e fui fazendo várias fotos do avião. Depois fez a E junção. aí E depois juntou fiz a todas. junção Certo. no computador. E além disso, né, como a gente está dentro do hangar, que é um ambiente escuro, e lá fora é um ambiente claro, eu também tive que empregar uma outra técnica, que é o HDR, que a gente faz várias fotos com exposições diferentes, para depois também reuni-las e ter bem expostas tanto a parte escura quanto a parte clara. Então, esse é um exemplo, né, que a gente, então tudo isso para a gente preservar, porque se eu usasse uma foto grande, uma lente grande angular, é um pouco mais, ali na foto do C3 eu usei uma lente grande angular, porque eu estava em altura e eu não tinha muito. Não, mas tá muito bacana, É, né. Sim. então ali ela é grande angular, você vê que o nariz do avião, ele tá um pouco maior, né, tem uma certa distorção. Então, enfim, a ideia disso tudo era, bom, mostrar o acervo do museu da melhor forma possível. Então, além disso, a gente, por exemplo, essa foto do Seneca, aquela que a gente já viu também do Mirage, eu estou em altura. Então, ou a gente usava uma escada, às vezes empilhadeira, para tirar foto não só do avião de baixo para cima, né, como normalmente a gente vê, como essa do 737, mas Presidencial. do presidencial, Sim. mas essa do Seneca, vários outros Variando aviões. ângulos, É, né. Não, as fotos estão muito boas, o livro está muito bem impresso, muito obrigado. bacana, gente. Depois eu quis dar um close aí, mas trabalho de Lembrando que é primeira, cara. uma publicação em inglês e português, Exato, né? É, ela é Você bilíngue. tem aqui as especificações técnicas
nas duas línguas também, Isso, e reúne o que há de mais importante, né? exato, Na aviação brasileira, o que exato. voou na aviação É, brasileira por aqui, seja na aviação uhum, civil, na aviação militar, né? é. Acho que um outro detalhe que eu queria destacar também, que eu acho que é interessante da obra, que isso foi até uma ideia que foi dada pelo pessoal lá do museu, é a organização das aeronaves, né. Se você notar ali, tem um ano. Aquele ano é o ano do primeiro voo do modelo, né. Então, por exemplo, primeiro voo do Eletra 2, então foi em 57. A gente organizou os aviões por ordem cronológica, né. Então ele começa lá com 14 bis, é o primeiro avião que está no catálogo, e você vai folheando o catálogo e vai vendo a evolução da aviação, né. Ah, bacana. Então, mas enfim, no final do catálogo nós também fizemos ainda 2 índices para facilitar a procura, né, de uma determinada aeronave dentro do catálogo, para quem não tem muito noção, assim, de que época que voou aquele avião. Então você tem no final do catálogo um índice por nome de fabricante, então, por exemplo, Lockheed, você vai lá, vai ver todos os aviões da Lockheed que tem no catálogo, né, ou por Eletra, né, por nome de aeronave também é um segundo índice que a gente tem, então você vai por Eletra, procura e identifica em que página o avião está. E o Eletra está nessa posição hoje? Hoje ele está fora. Na época que a gente iniciou o trabalho, ele ainda estava engarado, né, ele estava dentro do hangar, e hoje ele foi retirado, né, e então a gente aproveitou nessa renovação das fotos, a gente aproveitou para fazer essa foto lá Olhando lá assim de Tá vendo? fora. parece que Tá vendo, tá Panda? ativo, né? Parece. Não cortaram a cauda, né? Não, não cortaram a Quando cauda. entrou, foi cortada. Foi cortada? Foi, eu tenho É? um vídeo. Ah, é? Você tem um vídeo? Como? Nossa. O Mancuso, meu amigo da Varig, ele foi um dos responsáveis, ele era um engenheiro de estrutura na Varig, e ele foi responsável por todo o trabalho de colocar, de levar o VJ Mike para o museu. Pro museu. E para poder entrar no hangar, eles levantaram o nariz, né, para abaixar a A cauda, né, cauda, mas mesmo assim não foi suficiente. Então esse é um Eletra condenado, porque eles tiveram que serrar. Primeiro eles tiraram o leme, né, Uhum. aí eles iniciaram um processo de desmonte da cauda, mas chegou um momento que teve que serrar a estrutura metálica interna da cauda. eu não sabia E disso. nesse momento o avião foi condenado, porque você não tem mais como reconstruir isso daí, Sim, né. sim, sim. Aí claro, uma vez dentro do hangar foi tudo remontado e tá com essa integridade que você vê aí, mas por dentro a cauda tá serrada e remontada, mas o que torna o avião não mais Não mais navegável, né. navegável. Uhum. Mas ok, a gente não se queixa não, porque isso é muito melhor do que imaginar que o Brasil não ia ter o último Electra sobrevivente, e que tem uma razão, né, o VJ Mike foi escolhido porque ele foi o primeiro Electra a Exato, chegar no Brasil, Sim. né. exato. Uhum. Em setembro de 62, trazido pelos comandantes Plato e Moscoso, que vieram trazendo o avião de Tulsa, Oklahoma, com várias escalas. Brand new. Não, Não? brand used. Ah, user? Ele era um avião da American Airlines. Quanto tempo levou na América? Ah, nem 2 anos. Ah, e aí já veio pra Varig. A Varig, na verdade a Varig não comprou o Eletra, a Varig recebeu o Eletra. Recebeu. Quem comprou o Eletra foi a Real, né. E o Rubem Berta, quando adquiriu a Real, chamou um tal de Omar Fontana, falou, porque o Omar tinha uma ligação com a Real, Uhum. né, e quando a Varig adquire a Real, ela chega para o Omar Fontana e fala: "Vai lá para Oklahoma, vai lá falar com a American Airlines e diz que a gente não quer os Electras". E o Fontana foi até Tulsa, Oklahoma, aliás não foi, Tulsa era a área técnica. Foi até os Estados Unidos, até a sede da American, que acho que nessa época provavelmente já era Nova York ou Dallas, né, não sei, isso eu não sei mesmo, mas enfim, foi até a sede, chegou lá e falou: "Tudo bom, a gente não quer mais os aviões". O gringo olhou para ele e falou: "Você pensa que nós estamos de brincadeira aqui, né? Isso é um contrato, ele foi assinado, assim, você só me diga onde que você e quando que vocês vêm retirar os aviões, porque não tem assunto. Próxima conversa". Ele falou: tá bom, ok". Voltou para o Brasil e falou: "Berta, vamos ter que receber os aviões". E o Berta odiava o Eletra, ele achava o Eletra um avião agourento, né, porque ele tinha tido aqueles acidentes fatais. E muito a contragosto a Varig recebeu o Eletra, né, 5 que eram usados, os 5 ex-American, e aí
Foi um sucesso na Aí ponte virou o que aérea virou, né? depois, Aí né? No finalzinho Sim. ela recebeu até da Tami também, né? Não, a Tami, Varig teve ela comprou lotes de Electra, né, depois ela comprou 3 Electras, que seriam o VJ, U, V e W, e aí ela recebeu um outro lote que era o VLA, VLB, VLC, mas tudo isso até os anos 70, tá, até 1970. Mais tarde, em 86, ela recebe 2 ex-Aero Condor, VLX, VLY. Perdão, isso foi em 86 foram os 2 últimos, foram o VNJ e VNK, que eram ex-Tami com a Gol. ex-Tami, isso. Foi uma jogada que a Tami e a Varig fizeram. A Tami precisava reformar os Electras dela. E ela tinha 4 aviões. Então ela fez o seguinte: ela falou: olha, eu vou te dar 2 como pagamento pelo trabalho de reforma dos 4, tá? Então você pega, desses 4, você pega 2, reforma e nos devolve, e 2 são seus para você Uhum. ampliar a frota, tá? E aí esses 2 são os últimos, VNJ e VNK. Uhum. E esse pilotado Esse aí veio nas mãos dos comandantes Moscoso e Heinz Platt, e o último voo até o Musal. e por ter sido o primeiro a chegar no Brasil, não foi o primeiro, assim, em contrato seria o VJ Lima, mas isso muitas vezes acontece, né, não é o Uhum. primeiro que vem, Uhum. né, o primeiro que é contratado, às vezes vem o segundo ou o terceiro. Por exemplo, a TAP recebeu o primeiro A320, era o Tango November Charlie, mas o primeiro na frota, o Tango November Alpha. O primeiro 737-300 da Transbrasil, o Tango Eco Bravo, no qual eu vim dos Estados Uhum. Unidos. No dia seguinte chegou o Tango Eco Alpha, né. Então às vezes tem um pouquinho disso, mas ele entrou para a história como o primeiro Electra que chegou, ele chegou em Congonhas, foi o destino final, todo alumínio, não tinha, só matrícula PPVJM, mais nada, não tinha pintura da América, spinner vermelho, nada, ele veio alumínio total e foi pintado em São Paulo. E quem deixou ele no Musal foi o Sérgio Lotti, é isso? Foi o Sérgio Lotti, o comandante Buchheiser, né, que é um cara, assim como o Lotti, 2 aviadores extraordinários, e o José Aparecido, que era um engenheiro de voo e que tragicamente morreu no acidente do PP-CJO, né. Uhum. E E o voo final foi Congonhas, para o Musal, para o Rio de não, Janeiro? Qual que foi no o... dia 6 de maio eu estava lá, eu estava no pátio em Congonhas, porque eu liguei para a Varig e falei: "Olha, eu queria registrar isso". "Ah, chega aí guri", né, então eu fui, o meu amigo Luciano Jafé, então eu fiquei me alternando em vídeo e câmera e fotografando e registrando. Ele decolou de Congonhas, fez 2 toques de arremetidas e um rasante em cima da pista. Tá aqui no canal, tem o vídeo disso, né. Faz um rasante e no final da pista dá uma puxada com a curva à esquerda, assim, que é uma coisa de arrepiar, assim. Tudo isso está filmado, está aqui na Flap TV. E aí ele vai para o Galeão. Então ele tá. pousa no Galeão, que é a área técnica da Varig, e no dia 7 de maio, que é o aniversário da Varig, ele é trasladado do Galeão para o Musal, com a presença da presidência, a alta diretoria da Varig e Uhum. tal. Então o último voo dele é 7 de maio de 92. Tá. Campo dos Afonsos. Felizmente, né, a gente tem que agradecer para o Musal, olha cada foto linda. A gente tem que agradecer para o Musal, né, por ter preservado essa aeronave histórica, né, para Sim. a aviação brasileira, né, Ricardo? E o que é legal é que todas as aeronaves têm o seu interior preservado, né? Todos os instrumentos estão Uhum. preservados, todo o interior. Então, Uhum. aquele famoso sofazinho, né, na cauda do Lounge. Electra, no lounge, ele tá lá, tá preservado, enfim, tá as cortinas, enfim, tá super bem cuidado, tá 30 em anos na excelentes ponte mãos. aérea e agora servindo como cenário para muitas minisséries, novelas e Usaram, Uhum. né, né? recentemente Sim, naquela no... minissérie do VASP no 375, né, ele filme. tá, Exatamente, é verdade. Eles né, filmaram aí, Eles usam, às vezes, o próprio Boeing presidencial também, às vezes, Aham. para algumas filmagens. bacana. Esse é o último slide, Fábio? Isso, esse é o último slide. Agora fala como é que a gente encontra essa preciosa obra. Quem quer comprar? Bem, bom, né, há 3 formas, né, que a gente pode fazer aqui, Uhum. a primeira na Amazon, né, ele está à venda na Amazon, está à venda também no Mercado Livre, né, o preço nessas plataformas é o valor de R$ 129,90, com frete incluído, né, e abrindo aqui uma promoção para os
Inscritos da Para os Flap inscritos TV. aqui da Flap TV, se vocês nos procurarem, né, no e-mail que está indicado aqui na tela, a gente vai fazer um preço promocional de R$ 110, já também com frete incluído, tá Bacana, bom? Legal. legal. Lembrando que o museu está situado no Rio de No Janeiro, Rio de né? Janeiro, ele está aberto de terça-feira a domingo, das 9 às 16 horas, é isso? Das 9 às 16, é isso mesmo. Perfeito, E lá no Campo dos Afonsos, que aliás é um local histórico, né? É um perfeito, local histórico. perfeito. Agora a Bacana. gente tem que combinar uma ida lá com você pra gravar, né? Um vamos- conteúdo aqui, sim. Vamos sim. Abriu as portas, agora a Flap chega Vai de junto ali. esquadrilha. Vai de esquadrilha, vai de esquadrilha com a Flap TV. É. Legal, parabéns pela obra, viu, Ricardo? Obrigado. Parabéns. Parabéns Obrigado. mesmo, obra muito bacana. Obrigado. E aí, vamos iniciar agora a nossa Vamos. decolagem com as notícias da semana. Com o nosso Sim. diácono Diácono, Fábio rezando a nossa missa aeronáutica. Vamos lá. Sim, tem empresa nova no Brasil, né? Semana passada, a Braspress certificada. Eu e o Ricardo, a gente estava lá na Intermodal, vimos, né, a entrega do certificado, foi Exato. muito interessante. Toda a equipe da empresa estava lá. Exato. E as operações devem começar nos próximos 20 dias, né? Foi a informação que eles passaram. A princípio com o voo Campinas-Manaus diário, podendo ter alguma coisa também ali no Nordeste, mas a princípio um voo diário, né, para Manaus, Exato. com 2 aeronaves. É. Uma vai ficar de backup e a outra Operando. voando. Isso. Isso. Eles destacaram justamente essa questão, né, durante a coletiva de imprensa, que a intenção de ter uma segunda aeronave é justamente ficar de backup para manter a regularidade da operação. Eles acreditam que vão ter no início, cerca de 16 toneladas de carga diária, o que não enche o avião, né, por completo, mas eles acreditam que em 6 meses, de 4 a 5 meses, eles já vão estar com a capacidade total, talvez já tenham que já pensar em mais aeronaves, em ampliação da frota, e estimam atingir o break-even da operação em 6 meses. Sim, sim, esperamos, né? E foi muito legal, né, que o Tarcísio comentou a dificuldade deles acharem 2 737 Classics no mercado em bom estado. E aí eles encontraram 2 irmãos, né, de números de série seguidos, né, o 06 e o 07. Eles voaram pelas mesmas empresas nos mesmos períodos, então Aeroflot, Garuda, ASL, TNT, FedEx, e chegaram na Braspress juntos, né? Então Exato. foi muito, muito legal, né? Exato, ele falou que estão em bom estado, né? Estão com mais da metade cerca de metade da vida útil ainda disponível, então, quer dizer, dá para voar bastante ainda. Sim, e uma pintura muito bonita, né? Lembrando que é um Bem- braço de uma empresa de transporte rodoviário gigantesco no Brasil, né? E- Comandado lá pelo Urubatã Elu, Lu, isso. né? Que já esteve na aviação comercial brasileira também no passado, né? E agora vem com a divisão de cargas aí. E com a presença do Tarcísio Gargione, né? Sim, Que é Exatamente. Um velho conhecido nosso, né, Panda? um craque, né? Craque, né? Então, um cara que sabe tudo e mais um pouco de aviação. Lembrando que o Tarcísio, além de ter sido vice-presidente de marketing da Avianca, por exemplo, né, e ter sido um dos fundadores da Gol, a origem profissional do Tarcísio é carga, né? Ele Uhum. cuidava de carga ainda no tempo do rodoviário, depois ele foi cuidar de carga na VASP. Uhum. Uhum. Então, assim, a gente é amigo, né? Então, tô acompanhando o desenvolvimento aí da Braspass desde o comecinho, e o Tarcísio sabe muito de aviação, mas em especial de carga, então não podia estar em melhores mãos, né? Sim. Profissional de primeira classe. Aliás, o diretor-presidente interino da ANAC estava lá e elogiou Sim. muito a capacidade, né, da empresa, a organização, Profissionalismo, exato, né? e Sim. a capacidade econômica e financeira também. Até o presidente da Braspress salientou que já foram investidos R$ 38 milhões para começar a operação, né? Sim. É uma gigante, do setor rodoviário é uma Eles gigante. não são Né? aventureiros, Não, né? não. É um grupo que não está uma- vindo O aí para passear. headquarters deles ali em Guarulhos, bem próximo do aeroporto, é algo fora de é um série, gigantesco. né? Assim, a gente imagina que esse projeto venha a ser muito bem sucedido aí nos próximos anos, né? Pelo time que eles formaram, né? Muito sérios, assim, e tal. E quando eu fui fazer essa foto lá em São José dos Campos, eu tava o piloto-chefe lá, a gente conversou um pouquinho. Então deu para ver que é um time de Uhum. primeira classe, assim, né? Sim.
que é o que diferencia, né, o que é um avião cargueiro, né, é a seriedade de como você opera, né, porque de Uhum. resto é uma commodity, né. Boeing 737-400 está cheio, né, agora quem opera, com que grau de seriedade, né. O Só o fato histórico do avião, Sim. Sim, é, que o Fábio falou, não, né. mas aí sim. para isso tem manutenção, né, fizeram Uhum. lá na Ótima de Gex, né, Sim. que é uma Sim. empresa seríssima também, né, um centro de excelência de manutenção no Brasil, então, tudo certo, né, essa Sim. pintura bonita. Muito O segundo tá chamativa, né. todo branco assim, aí É. eu não gostei tanto, né, mas quem sabe ele ganha um. Ele que vai tá ativo, aí o É. branco vai ficar de backup. Ah, é? Então Então tá bom, fantasminha voa menos, assim. é. Alô, seu Urubatã, tem que pintar os 2 de azul, viu, que cargueiro branco não dá futuro não. Bom, agora American com Wi-Fi gratuito, A né, partir de para quando? os 2026, né. 26. Para os clientes que forem parte do Advantage, né, então eles Isso. vão 90% da frota já tem Wi-Fi, né, e a ideia é tornar gratuito para quem for membro do programa de milhagem deles, né, Tá. a partir de E cliente que quiser 2026. invadir a cabine de comando do comandante para reclamar Pois de é, atraso, tem Wi-Fi grátis também ou não? teve essa situação, né. Wi-Fi Aí é complicado, né, acho Não, aí que tem Wi-Fi, né, o Wi-Fi, Wi-Fi né. do avião, né. Aliás, acho que é uma ótima oportunidade da gente falar sobre isso, né, para deixar claro que invasão de cabine é crime, né. Não, deixa eu te falar uma coisa, não tem nem a questão do crime. Assim, você ser truculento, você ser estúpido, você sair sapateando, subindo em cima das tamancas e exigir coisas é uma coisa de gente mal educada, gente grossa, rústica, que não tem que estar voando não, tem que ficar no chão e rastejando. Falou tudo. Então, sim, assim, parabéns American Airlines, parabéns para o comissário que usou de força física, Sim. porque assim, em lugar de gente destemperada, de gente brutal como essa triste senhora e as pessoas que começaram a dar esse Arrodeava. barraco, Uhum. não é uhum, no céu não, é ficando no barraco de onde eles nunca deveriam ter saído. Pode ter dinheiro, pode ter educação. E é o clássico axioma do Brasil, né, muita grana e pouca educação. Aí sim, Exatamente, aí é dá uma no que tranqueira, deu, né. falou tudo. sim. E a coisa teria sido muito pior se tivesse em solo americano. Você pode ter certeza Claro, não, disso, aí ó, né, Não, aí né. é, É. A sim. coisa seria muito pior. aqui a Com gente tira do certeza. avião e fica por elas. É. Lá sai de algema, é É, crime federal. Você vai responder pelo crime behind bars, né. é. E não tem nada a ver com Trump, não tem assim, cara, assim, hoje em dia, e deveria ter sido sempre, mas enfim, hoje em dia o cockpit é um território sacrossanto. É. Pensou em invadir, já está no chão, tem que ser derrubado. Então, parabéns para a American Airlines pela atitude, e assim, a gente vai sempre falar mesmo, porque assim, se você quer fazer barraco, fica em solo. Uhum. Lugar de barraqueiro É na feira. é na feira. E a aviação não combina, né, tem que ter segurança na operação. Não, Sim, sim. Essa sim. mulher Não pensa combina que é com para ir lá isso. tomar Né, as as dores. dores, reclamar do E atraso, aí o né. clássico, você sabe com quem você está falando? É, Sim, eu sei com quem eu estou exato. falando. Estou falando com uma pessoa grosseira, mal educada e destemperada. Aumenta a dose de anafranil aí, minha senhora, sabe? Triplica o anafranil e volta lá para onde a senhora, de onde a senhora nunca deveria ter saído. Muito bem. Sim. Ó, É cada uma que a gente vê, né, que É, mas assim, isso tem se sim, tornado cada vez mais É. frequente. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei, é que agora sinceramente, todo mundo tem câmera a filma, bordo. né, exatamente. né. Sempre foi assim, sempre teve gente barraqueira, sempre teve gente Agora sempre tem destemperada. alguém filmando, né. Agora tá filmado, Temos então É. amplifica, que nem acidente aéreo. "Ah, tá caindo muito avião", não, estão filmando todo avião que cai, né. Cai Sim. um É verdade. teco-teco nos cafundó, tem alguém que filmou, Alguém lá, né. né. É. Temos mais celulares do que gente no planeta, né. Sim. É É. verdade. Bom, e a Qatar com mais voos para o Brasil estão aumentando de 14 para 17 frequências, então em alguns dias vão ser 3 voos diários, né, no Doha Guarulhos. Isso, às quartas, sextas e domingos. Todos os voos operados com 777-200, é isso? Esses, adicionais sim, os atuais a maioria o 200, mas o 300 intercala também. Sim. Ele Ô Catar, põe o intercala. 380 aí pra gente ver, já tá assim Ah. de passageiro aí. É, Né? tá Pois na é. hora, né. Tá na hora. Não é que eles Sim. não têm tanto assim. 3 diários, mas eu acho que um tráfego crescente, assim, e bem, forte pra China, né, aquela região da A Ásia, né, em Ásia como um geral, todo, como né, é mas o produto falou o primeiro em- produto da Qatar é excepcional, né, a qualidade do produto é É, maravilhosa. E aí, né, Sim. você tem um produto excelente, preço competitivo e uma malha, uma capacidade de conexão em Doha que é
E agora o novo Todos os aeroporto, né, de continentes, Ramadi, né? espetáculo. Sim. Uhum. Cara, Mas eu vejo É. muita gente postando assim: "Ah, tô indo pra China, tal, tô indo de Catar via Doha", Hum. sabe. não, Então, pra Ásia pra inteira, cara. É, a Ásia Japão toda, também, né, e até Japão, né. Oceania, tem muita Subcontinente gente que faz indiano. Oceania subindo ali para o Oriente Médio e descendo, né, Austrália, Nova Zelândia, E né, ó, eu então voei, ó, não faz tanto tempo assim na Qatar, fiz um Miami-Doha num 777 na classe econômica. Quando eu cheguei depois de quase 15 horas de voo, eu olhei pra minha mulher e falei: "Tem certeza que a gente foi de econômica?" Porque foi, assim, tão boa a experiência, que ao desembarcar depois de 15 horas de voo, sabe a sensação que dá é que, assim, você Fez é da um poltrona que voozinho de de fato, né, não te permite 4 horas. assim, a gente saiu por volta de meia-noite em Miami, chegou, eh, no fim da tarde lá, começo da noite em Doha, mas, cara, assim, Não sentiu o voo. não senti qualidade de atendimento, refeição, acho que foram 4 refeições no voo, Nossa, nossa, muito bom, e muito bom excelentes, serviço. né, tripulação impecável, tal. A gente pagou um pouquinho mais, ficou numa saída de emergência, então também com aquela bastante sensação de espaço, né. conforto, né. Espaço, é. Não, um Cara, atendimento, assim, eu tive a oportunidade de fazer São Paulo, Buenos Aires com eles, Uhum. classe econômica, e um atendimento também espetacular, bebida alcoólica, assim, variedade, uísque, sabe, champanhe, classe econômica. Ainda fiz É. uma reserva especial para o meu filho, que ele era criança e veio, assim, um kit, Ah, eu sabe, lembro das fotos que Ah, você sim. mostrou, o isopor, kit kit pra uma kids, coisa né. criança, é. fantástico, com hambúrguer, sabe, então Aham. aquilo isso cativa de fato, né. É um cuidado com o Sim, É, um cliente, né. cuidado, É. né, um tremendo cuidado. produto, né. Tremendo É. produto. E falando em aumento, a França em Salvador vai aumentar passando de 3 para 5 durante a alta temporada. Então de 14 de dezembro até 4 de janeiro de 2026 vão ser 5 voos semanais, né, hoje eles estão Hum, com 3. Mais champanhe no acarajé. é. Do Sim. acarajé para o coração non stop. Parabéns pra França, mas a gente sabia que isso ia Sim. acontecer, né. É, É, a rota você tá falou, aí você com cantou a bola. 85% de ocupação, indo super bem, né, e a Air France tá investindo bastante no Brasil, né, eles começaram a 6ª rota faz pouco tempo, né, o Fortaleza-Caiena. Fortaleza também anteciparam o início o aumento das As frequências, né, frequências. então estão investindo bastante por aqui. Aliás, é uma opção muito boa, inclusive para quem é do sudeste, né, pegar um voo, né, aproveitar o codeshare que o grupo Air France KLM tem com a Gol, Uhum, né, e embarcar, por exemplo, em Congonhas e num voo internacional para Paris, né, com sim, uma parada lá em Salvador, que também é um aeroporto excelente, que renovou inclusive toda a parte da praça de alimentação, agora em dezembro foi inaugurada, então é uma dica boa, né, eu acho que eu tive a oportunidade de fazer isso em dezembro, e foi uma excelente experiência, né, você legal. quase o tempo que você se desloca daqui de São Paulo até Guarulhos é o tempo que você passa lá, desfrutando do aeroporto de Salvador, né, Sim, e faz mais um voo, e né, faz já mais um faz, voo, para nós é um prazer. sim, não é um A gente problema. gosta. Mais uma Sim, matrícula, mais um voo, olha, mais um Mais um voo. voo, mais Isso uma aí, matrícula, é isso aí. é isso aí. Agora gostei da dica. só aqui uma dúvida, Fábio, eles estavam operando com A350 e agora estão passando para o 777-200, Isso, é isso? tiveram um período com o 787 e agora com o 777-200. É, Ah, tá. sim, Mas operaram a 350 também, operaram. né? Eles Inaugurou, né, estrearam o voo com a Inaugurou inaugurou com com ele, 350, 350. isso, É, sim, esse voo que eu fiz em dezembro foi com a 350. tá. É que como a distância é menor de Paris, né, você não precisa você pode contar com capacidade de assentos, mas quando você tem mais 2 frequências, você já aumentou o assento, e aí você não tem que usar uma aeronave que tem long range como a 350 Uhum. numa rota que você vai voar aí uhum, 9 horas, né. Uhum. sim, Não é o melhor mercado para o 350. sim, 350 é mercado robusto ou rota mais longa, né. 777-200 vai melhor. Uhum. sim. 2R, né. Falando da parceira, Aí, líder de pontualidade, né, no fecha primeiro trimestre no Brasil. de 25, no mercado doméstico, 90,77%, é isso? Isso em março, né, e de regularidade eles chegaram a 99,5, né. Então, índice de Impressionante, cancelamento muito muito baixo, pequeno. né. É.
E outro item que importante que eu vi também, que eu achei impressionante, é o de regularidade, 99,5, Ah, Sim. né. É. Então, assim, uma diminuição sensível no número de cancelamentos, né, você tem uma regularidade ali, 99,5. E no ranking aí das mais pontuais da América Latina, ela figura em terceiro lugar, né, perdendo apenas para a Copa e para Aeroméxico em segundo lugar. Sim. A Gol é a terceira. Isso faz parte, né, é fruto de um trabalho que a Gol veio fazendo aí ao longo dos anos, né, internamente. Eles falaram bastante isso na visita que eu e o Cris a gente fez, algumas semanas atrás lá em Confins e chegaram aí na liderança, né, Uhum. no trimestre, né. é que assim, ela tem uma grande diretoria, em especial uma grande presidência, né, o Celso, que é o presidente da Gol, é piloto, né. Uhum. Ele é uma jovem liderança e a empresa está no rumo certo, assim, né, dá gosto de ver como eles trabalham, enfim, eh, os caras são muito sérios, assim, muito focados. Então, você tem uma boa equipe, bem liderada, bem dirigida, com foco em excelência, que me parece ser o caso da Gol, aí você começa a colher os frutos, né, não tem erro. E Uhum. principalmente o piloto, né, que sabe alguns gargalos ali do atraso, né, da E o Celso é Sim, piloto, ele voa, né, é isso aí. então sim. ele tá lá na linha Isso, conversando com os exatamente, colegas, tal, ouvindo o exatamente. que onde é que o bicho pega, Sabe né. onde aperta o calo. Exato. Então, É. assim, É. parabéns, né. Falando em liderança, a Latam liderou o mercado doméstico, né, market share 38%, Azul com 30 e Gol com 31, né. E no internacional também a Latam dominou com 21%. Provavelmente o segundo lugar é com a TAP, né, imagino que é a que mais Em número de atende. passageiros, TAP ou a American deve estar em terceiro lugar, né, porque também tem Sim, muito voo. Mas enfim, a Latam é outra que fez super a lição de casa, né, primeiro a entrar em RJ, primeiro a sair, Exato. e tá bem, né, Tá Ricardo? bem, tá bem mesmo. Tá bem com a frota em dia, né, tá ampliando sim. frota, enfim, os Destinos, destinos, né, né. também. É, tá realmente não é à toa que tá na liderança, né. Apostando E bastante na conexão, por exemplo, que a gente falou, né, de Florianópolis, conectando com Santiago, com Santiago, né. Lima, Guarulhos, então Uhum, conectando várias cidades aos 3 principais hubs, né. uhum. Brasília, conectado com São Isso. Paulo, Lima, Santiago, enfim, né. É, Brasília também é muito forte sim, deles, né. sim. É. e essa proximidade, né, do segundo e do terceiro lugar, né, a Gol com 31% de share É, e a Azul coladinha ali com ela 30%, Tá no Sim. photochart, assim, né, tá no né. tá, e a Gol anunciou inclusive hoje, né, que tá iniciando a contratação de novos primeiros oficiais, né, é Sim. verdade. então sinal aí de retomada de crescimento, né. Uhum. Exato. Portanto, esperamos, né, céus azuis para as 3 grandes operadoras brasileiras. Com Com certeza. certeza. E agora um break para AMF, né, pra gente ver a oferta da Tem semana. oferta da semana? Sim, Tem a as oferta da naves, semana. as Vamos ver naves, as as naves sem naves, asas? as naves sem asas. Então vamos ver. Fala pessoal, um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui a Flap TV. Oferta da semana aqui na MF Import. Estou aqui para apresentar essa Kia Grand Carnival 2020-2021 com baixíssima quilometragem aqui na MF Import. Carro para família, então tem que ser blindado, né? Carro com blindagem Carbon nível 3A, vidros AGP B33, então o que há de mais top aqui no mercado nacional. Esse carro aqui é bem legal porque ele também está equipado com um motor V6 de 3.3 litros, que gera 270 cavalos, mais de 32 kgfm de torque, o que gera ali um 0 a 100 na casa dos 8,2 segundos, tá pessoal? Esse carro configurado para 8 pessoas tem um porta-malas com a capacidade de até 960 litros. Se a gente rebate essa última fileira aqui, tornando o carro para 5 pessoas, a capacidade do porta-malas vai para 2.200 litros, o que é uma loucura, pessoal. E destaque principalmente para essa porta com abertura automática, onde todo mundo já consegue acessar o carro. Bom, pessoal, se você possui alguma dúvida sobre essa Kia Grand Carnival disponível aqui na MF, manda mensagem no Instagram da MF ou liga na loja e fale com todos os nossos consultores aqui da loja. Valeu!
Carrão, hein, pra família? Uma Kia blindada dessa, acho que são 8, 9 lugares, Pra assim. família nada, Panda, pra botar a nossa galera espotear lá em Guarulhos, lá no É, Morrinho. Vamos E pro aí, que você Morrinho, acha? Hã? eu acho liga lá, ótimo. liga lá pro Vitor, vê o que ele faz pra Hein? gente. Se ele tem um desconto pra Flap Um também. tour pro Morrinho. Essa é boa. Faz o Spotter Train, né? Spotter Train. E aí, a líder? Sim, Tá indo bem ou tá indo mal, Ah, doutor Fábio? sim, líder com vento de fechou cauda, suas Líder né? entradas. liderando? Sim, a gente tá falando de várias lideranças aí, né? Então, faturamento de 1,2 bilhões em 2024, né? Alô, Junior, lembra de nós aqui na Flap? Joga um cascalinho aqui nas nossas mídias, Junior. Não, parabéns pra líder, né, cara? Sim, Sim, nossos parceiros também aí de longa data. Ela que durante esse comunicado aí também informou um lucro operacional de 95 milhões, né? E uma projeção bastante positiva agora para 25, né? Lembrando que os destaques em 24 ficou aí por conta do recebimento do 16º Sikorsky S-92 L-Bus, o forte desempenho na venda de aeronaves seminovas, né? E as entregas de alguns jatos Honda Jet Elite 2, né? uhum. Além do que eles têm contratos também já assinados com 30 unidades do novo jato da Honda, o Echelon, né? Ah, sim, Então, é. ela vem de vento em polpa aí, é uma empresa extraordinária, né? Exato. Aliás, a líder, né, parte desse resultado se deve também a 6 novos contratos de operação offshore, que ela deu início agora no ano de 2024, e já tem mais 6 para iniciar agora no ano de 2025, e deve receber mais aeronaves agora, mais helicópteros, né, para operação offshore, dentre eles o Leonardo AW139 e o Airbus H145. Então, a projeção aí é de continuar nessa crescente. Você sabe por que o Ricardo sabe desses números tão apurados de helicópteros, né? Acho que eu tenho Tá uma bem Hein? fresquinho, alguma né? Tá noção. bem Tem a ver com isso aqui, fresquinho. assim? Panda, Ou... fala dessa edição, vai. E aí? Cheirando a tinta? Opa, Hum? chegou ontem, né? Chegou anteontem. E É. o Ricardo, ele é o nosso redator especialmente contratado para matérias especiais, matérias de fundo. Matérias que exigem conhecimento técnico, experiência, expertise e qualidade jornalística, né? Que é uma característica da Flap há 60 anos. Então, a gente trouxe o Ricardo para escrever e ele fez um verdadeiro manual do helicóptero no Brasil, né? Que tem gráficos, dados, o perfil dos principais operadores, enfim. É uma edição de referência. Se você quer saber o que está acontecendo em asas rotativas no Brasil, a revista é a Flap e o cara que manja é o Ricardo Padovese. É isso aí. Sim. Obrigado. E ele ainda anima festinhas, casamentos e bar mitzvahs sob consulta. Não tem problema nenhum. Vestido de aqualoco. Aqualoco é melhor. Ele põe aquele, sabe, um bode assim de lycra, preto e branco listado, aquele corintiano. Vai ficar E ele bonito. pode ir lá na sua piscina, na sua banheira de hidromassagem, Que gritando, cena vai linda. Timão, aqui é um bando de louco. É ele. Pacote completo. Vai Pacote ficar lindo. completo. Mas parabéns, belíssimo trabalho, Sim, né? Fizemos muito aí bem uma- apurado, né? uma casadinha aí, e o Ricardo desde o ano passado vem contribuindo com a gente aí em matérias. Tô Isso. procurando meu Bem sapato aqui, saiu do bacanas. É pé. um prazer, uma honra. Cadê? Enfim, E agora Belém pode ganhar novas rotas internacionais, Fábio? Isso, e olha a lista, Lima, Madrid, Bogotá, Samartã, Curaçao, Aruba, República Dominicana, todas essas rotas estão em negociação ali a partir de Belém. Eles têm a COP, né, 30 Sim, em acontecendo novembro, em né? novembro, mas essas rotas não são só pela COP, né, para ficar, né. A ideia é essa. A Ibéria, por exemplo, eles estão com essa negociação até por conta do XLR, né, que vai começar no Nordeste, então trazer para o Norte também, né. poxa. Então eles vão Ah. mudar o nome do mercado lá de Belém? Mercado?
É o mercado de ver o peso, Ah, agora vai sim, mudar para ver o pouso, né, sim, não é isso? sim. O pior que o mercado fica bem ali dá pra ver bem a final, né, então Pra ver o aí pouso mesmo. perfeito O mercado pra de ver o mudar. pouso, porque vai Sim, ficar animado lá, né. Vai. sim. Desculpa, tá, é piada de tio, tá. Meus filhos nessa hora quando meus filhos desligam a internet, falam: "Não vale a pena pagar a mensalidade". É uma groselha, mas tá bom, vai, é tio, tá bom. Mas são 8 destinos, né, Fábio, no total, né? Isso. Eles estão em negociação, né, vamos aguardar aí os próximos Várias passos. companhias diferentes, né. Isso, Latam Lima, Panamá Copa, Copa, Madrid Ibéria, Bogotá Avianca e o Caribe não especificaram. Acredito que República República Dominicana pode ser a Arajet. Arajet ou Arajet. a Gol, né. Samartã, Aruba, Curaçao, talvez alguma brasileira, né, isso não foi comentado. É, E hoje lá eles têm o Paramaribo, né, de internacional com a Gol e com a Surinam, né, que você eu fez ano passado, né? fiz Foi. fiz de Sim, Suriname. agora. Sim. Fizemos um flight check aqui na FLAC, né. Vindo de Trinidad e Tobago, né, e aí É, depois Suriname e vindo Brasil, de né. Miami, É, Trinidad pingando, sim. Tobago, Paramaribo, né, Sim. Flight check duplo. é. Viagem curta, né, de 19 horas. Como chegar de Miami ao Como chegar em São Belém Paulo. completamente desarvorado, desacorçoado, Sim. E com conexão imediata para Viracopos. sim. E eles têm o Fort Lauderdale também com a Azul Sim, e TAP Lisboa, né, hoje internacional lá em o BH, XLR, né, que tá fazendo com o LR. É, perdão, isso, é. a TAP não tem XLR, foi LR que faz Lisboa, Belém, Belém, Manaus. Isso, De volta a Manaus, exatamente. Belém, Lisboa. Isso. E a gente Agora estava falando do mercado de helicópteros, da matéria feita aí pelo Padovese, e a gente também tem aí, novidades aí da Bell, né? As entregas no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2024. Foram 29 aeronaves entregues, né? comerciais, né, helicópteros Comerciais, comerciais. e 2 militares, sendo 12 Bell 505, 11 Bell 407, 3 429 e 3 Bell 412. O 505 inclusive está lá na sua terra, viu, Fábio? Em Ah, é, né, exposição lá na Praga pela Show, né. representante da Bell no Brasil, a TAM Aviação Sim, Executiva. Procure lá pelos representantes, meu amigo Daniel Cagnassi, lá, vendedor da Bell, sim, e TAM tá tá lá em sempre exposição. presente lá. Sim, tá lá Sim, na AgriShow, em Ribeirão Preto. sim. E aí, Ricardo, você que escreveu a matéria, assim, faz um resuminho pra gente aí, qual que é a você pegou o pulso da indústria, do segmento, como é que tá? Bem, aqui no Brasil, né, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o mercado de asas rotativas vem numa crescente nos últimos anos. Até brinquei na matéria, né, eu redigi a matéria, falei: "Parece um repeteco das 2 últimas edições especiais sobre helicópteros", né, que sempre fala que o mercado está crescendo, está crescendo, está crescendo. Mas o que eu acho que é interessante destacar é que não só o número de aeronaves, de asas rotativas está aumentando aqui no Brasil, né, que a gente já superou esse ano 1.500, helicópteros aqui no Brasil, mas, nas entrevistas o que ficou claro é que, também está havendo um aumento qualitativo das aeronaves. Então, não é só que está aumentando o número de helicópteros, mas está aumentando o porte das aeronaves e também são helicópteros mais novos, com maior tecnologia, que com possibilidade de operação IFR, né, O número maior de de biturbinas, Sim, né? o turbinas, quanto de exatamente. pistão Está diminuindo, né. diminuindo, então, como um todo está havendo uma evolução, né, do mercado, né, não só um aumento do número de aeronaves. E com isso, né, o que a gente também conseguiu apurar, é que o mercado de trabalho, né, para quem mexe com asas rotativas também está Ah, indo bem, né, tá demandando pilotos, né, principalmente na operação offshore, que isso a ABRAP, né, Associação Brasileira de Pilotos de Helicópteros, salientou bastante. De fato, né, a gente viu aí a notícia da Líder, né, que está aumentando os contratos, a Omni também, né, que está na nossa matéria, também está aumentando os contratos, aumentando frota, isso demanda pilotos, demanda mecânicos. E aí também, por exemplo, o Helipark, né, firmou uma parceria para justamente formar mão de obra de mecânicos, né. Então há uma preocupação da indústria como um todo
com a questão da mão de obra, né, que tem que se investir aí para a formação tanto dos pilotos quanto dos mecânicos. A própria Airbus Sim. anunciou a semana passada que teremos novidades Exato, bem aí, lembrado. né, 2 simuladores a Simuladores. partir de 2026, né, para treinamento Exatamente. de Aqui no pilotos Brasil, no né? Brasil. É, e são 2 helicópteros que atendem principalmente o mercado offshore, né, Offshore, que é o Uhum. isso aí. 160 e o 175. É isso aí. Os Exatamente. heavies, né? Refletindo, né? É. Biturbina, IFR, esses maquinões, né? Exato. Sim. Show de bola, bacana. E agora a Lei Joca aprovada e olha quem tá aí. Oh, meu Deus do céu. E aí, quando bateu a saudade? Nossa, cara, eu Ah, tô sonhando, eu vou né? ver ele daqui, em menos de 12 horas não, daqui 13 horas. Daqui a 13 horas Vou você agarrar ele, vou me jogar no chão, abraçar. como é que é assim, a primeira abre a porta, vê, Ele enlouquece. enlouquece Ele completamente. enlouquece, porque é o maltrato, né, que eu fico 15, 20 dias, tô há 20 dias sem ver. E tudo bem, cachorros não têm essa sensação de tempo como nós humanos, né, mas eles não sentem a saudade, assim, né, mas quando a gente reaparece, eles falam: "Ah, Uhum. esse cara então não sumiu, né". Sim, e aí E vem e uma quando me disseram, felicidade, né, né? que quando eu vou embora ele fica um dia meio jururu, assim, É, porque eu sou doente por ele, assim, eu colo nele. rola no chão. Muito. Então você for lá Esse é em casa, delicioso. abre a porta, tem um golden retriever e um panda no chão, assim. Isso é maravilhoso. E eu encho ele de beijo, eu acho que ele vale mais do que qualquer antidepressivo, cara. Sim. Ele é muito especial, ele é um cachorro muito engraçado, muito Só quem essa tem só raça quem tem sabe, né. qualquer É. raça é maravilhosa, né, qualquer cachorro vira-lata morrendo, enfim, cachorro atropelado, pode estar no estado que tiver, eles têm uma alma, né, uma coisa. Pode ser cachorro Sim. feio, gordo, velho. É puro amor. É Nossa, puro São amor, muito né. É companheiros, puro amor. né? Fidelidade. e ele é lindo, né, essa raça é linda, né. Sim. E eu sou suspeito que eu acho ele o cachorro mais lindo do mundo, mas Ele enfim, com esse amor todo por cachorro, a gente volta para o nosso foco aqui, que é a notícia da Lei Joca, né. Sim. E que bom, né, enfim, que legal que passou uma lei que aparentemente vai dar o devido respeito aos nossos amigos de 4 patas aí, né. Vamos Sim. ver se como vai ser cumprida, né. As companhias seguem, não tem muita conversa assim, né. lembrando que, depois da tramitação pela Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a matéria vira lei se for de fato sancionada pelo presidente da república, né. Sim. E aí vai existir uma regulação por parte da Agência Nacional de Aviação Civil, e hoje, né, esse tipo de transporte é apenas opcional, né, com exceção dos cães guias, É. né. Eu vou essa Mas semana no avião da Gol com um cachorro a bordo, assim. é. Então, e isso vai se tornar fato agora, né, Fábio? Mas era um cão de Sim. pequeno porte, assim, era um cão que estava numa daquelas Casinhas assim. casinhas Sim, sim, especiais. especiais, Inclusive a flexível, não a rígida, assim. a lei Porque aí Joca, ela coloca cria você regras, até né, embaixo do assento, né? ela cria regras para o transporte de animais domésticos, além de torná-los obrigatório, né, animais poderão ser transportados na cabine de passageiros ou no compartimento de bagagens. Aí, lógico, né, vai ter uma regulação por parte da agência, mas vai ser obrigatório transportar, isso é muito Sim. importante, né. Sim. Eu acho que outra coisa importante é o rastreio também, né, não é só o transporte, mas é achar o cachorro, né. E aí hoje a gente tem aqueles tags, né, é É. tão fácil, né. Coloca ali, sabe onde Compra, tá, né? coloca um chaveirinho, assim, uma pulseirinha no cachorro, É. sei lá onde, uma coleirinha, né, É. e o cachorro está localizado, você não vai transportar 2.000 cachorros por dia, né. Então o que custa um tag, né, para Sim. identificação você sabe exatamente onde está, porque um dos problemas é você perder o cachorro, né. Sim, Quer é. dizer, é uma ocorrência bem rara, né, o caso do Joca foi uma tragédia, uma ocorrência muito infeliz, mas os processos são bem robustos, né. Centenas de cachorros e animais de estimação, gatos também, voam pelo Brasil todos os dias e não acontece absolutamente nada, né, o transporte é feito com segurança, dentro dos limites, né. Uhum. Sim, Agora são questões pontuais, né, assim, como com certamente, né. mala, né, assim. É que assim, de novo, né, a gente deu um espaço tremendo na mídia para essa ocorrência, né. E aí dá a impressão que as companhias aéreas estão enfiando os animais É. de estimação de qualquer jeito no porão e
É que, na sem verdade, controle. nós tivemos casos seguidos, né, não pela mesma empresa, mas casos seguidos de congêneres, né. E o próprio manuseio também no aeroporto, né. Então a empresa ela é terceirizada, né, então isso eu acho que tem que ser muito bem revisto, né, É, muito bem enfim, avaliado. a terceirização do ground handling é uma decisão da companhia aérea. Se ela quiser, ela tem seu próprio time, Time. né. Uhum. É que aí as contas começam a não fechar, Uhum. porque é mais barato você terceirizar o handling do que ter uma equipe muito numerosa, né. Uhum. Dependendo da base, então nem se fala. Quando você tem uma base com poucos voos, né, Sim. que aí você tem que contratar a pessoa para ficar lá 8 horas atendendo um ou 2 voos, né, aí a Sim, às conta vezes não tem um fecha. voo diário ou Então, semanal, né, É. então num não hub não, né, compensa. que é um avião em Ah, cima sim, do outro, sim. tal, mas você vai para algumas cidades que você tem um voo de manhã, outro à noite, você vai ter Entendi. uma equipe de solo contratada, É. a conta não fecha, né. Uhum, sim. Melhor Por terceirizado. isso que você terceiriza, porque o terceirizado está atendendo voos de todas as companhias e pode oferecer um preço menor. Uhum. Sim. Mas demos um passo no sentido Na direção correto, na certa, né. direção Com certa, certeza. né. Uhum. Então Isso é muito bom. parabéns aos legisladores, esperamos que passe Uhum. e que isso se reflita em melhores serviços para os nossos amigos com 4 patinhas. Uhum. E agora da Leijoca para o Irã. A Ryanair recebeu 2 A330-200, ex-Hong Kong Airlines, né, eles já têm 2 que foram novos de fábrica da Airbus, quando teve aquele período, né, do Curto. afrouxamento das sanções, eles fizeram várias encomendas com Airbus, Boeing, ETR, não conseguiram receber tudo, mas 2 A330 chegaram para ela e agora esses 2 ex-Hong Kong, né, É. Uhum. que Índia chegaram lá Juliette inteira. Charlie, Índia Juliette Delta. Isso. Exatamente, média aí de 13 anos de idade, e eles usam a 330 ali para Istambul, Baku, Mumbai, e antes quando estavam autorizados na Europa, né, Frankfurt, Londres, então geralmente estão utilizando nesses destinos, né, os 2 que estão hoje na frota. Vamos ver, né, com a chegada de mais 2 para onde que eles vão colocar agora, né. Provavelmente para a Ásia, né, enquanto a Europa continuar de portas fechadas para O a Irã, né. República Islâmica É, do mas Irã. já ocorreu um aceno dos Estados Unidos numa tratativa, assim, uma negociação um pouco mais, né, diplomática com relação ao programa nuclear Uhum. iraniano. O Trump já acenou, os iranianos também: "Não, vamos negociar, tal". E isso é um movimento muito bom, porque aí os americanos podem entrar com a Boeing, né, com vendas, né, enfim, é uma coisa ainda muito embrionária, mas que já é um Sim. sinal, É, né. nessa encomenda ela chegou a encomendar o 380, o 777X, né, foram várias aeronaves e Quase 100 agora aeronaves sim, encomendadas de diferentes fabricantes, né, é, divididos entre Boeing, só não teve Embraer, é. né, mas você teve a TR, que eles Uhum. chegaram a receber, Airbus e Boeing, né, mas Foi rápido, né, como você foi uma falou. janela, né, que abriu e fechou, É, né. sim, Agora, a Boeing está sofrendo ou vai sofrer aí se de fato as empresas chinesas se recusarem a receber novos aviões, né, é uma consequência dessa nova geopolítica da era Trump aí que está trazendo, em princípio, uma grande desvalorização da percepção dos Estados Unidos como um país líder para o Ocidente e fazendo as empresas da Fortune 500 perder aí quase 10% de valor na bolsa, né. uhum, É um impacto de bilhões e bilhões, que deixa claro que esse negócio de brincar de poder, de sou o xerife mundial, é, não é brincadeira, né, e o preço a pagar já está muito caro para os Estados Unidos. Agora teve a eleição no Canadá, o primeiro-ministro que é mais nacionalista venceu, né, e venceu muito em função dele levantar essa bandeira de falar: "Não, Yankees go home", né. É. uhum, Que é, enfim, uma tragédia, né, porque a última coisa que a gente precisa agora é ter esse tipo de movimento no mundo, né. É, sim, o tipo não dê ideia, né, China, Taiwan e Então, por aí é, vai, né. É. é. bom, Agora nós temos o quê, Fábio? Vamos para as fotos dos 80 anos, né, da aviação de caça aqui no Brasil. Foi comemorado agora no dia 22 Isso, de 22. abril. 80 Isso. anos, é. Ai, são 8 décadas de bravura, comprometimento,
altruísmo e dedicação à defesa do espaço aéreo nacional. Esses guerreiros ali, o Fábio passou o slide, os pilotos do primeiro grupo de aviação de caça realizaram 44 missões de guerra em um único dia, em 22 de abril de 1945. Uhum. E por isso é comemorado o Nesse Dia dia, né? da Aviação de Caça. Aí a solenidade que aconteceu na base aérea de Santa Cruz, na última semana, alusiva ao Dia da Aviação de Caça. Que hoje nós temos aí uma espinha dorsal formada pelos caças F-5 Uma pintura especial M2, aí, ó. pintura especial, Sim. famoso senta-pua, né, É. na cauda. Aliás, para quem é colecionador, aquela imagem que está na cauda, né, do F-5 virou uma moeda, né. A Casa da Moeda está Interessante. vendendo Interessante, Que legal. justamente com aquela imagem, interessante. Os 80 anos, É. né? dos 80 anos, exato. O F-5 que o Fábio mostrou ali, ele tá lotado lá na base aérea de Santa Cruz e também em Canoas, Uhum. né. Já o ALX, o A29, eles estão em Porto Velho, agora, Boa Vista, Campo Grande e Natal, onde acontece a formação dos pilotos de caça, Exato, né. Uhum. exato. E aí nós temos 2 F-5 voando com um AMX. AMX, isso, o A1M, É. que fica na base aérea de Santa Maria. E aí nós temos os Gripen. 2 novos aí representantes aí, de uma frota de 8, 9, né, 8, já acho que tá com 8. lá em Anápolis, o F-39 Gripen, os nossos conhecidos Jaguares da Força Aérea Brasileira. Então esses 4 aí compõem, o grupo de aviação de caça atual no Brasil, né, o F-39 Gripen, o F-5M2, o A-29LX e o A-1M AMX. E aí, pra quem não conhece, vê aquela estrutura no fundo, fala: "Que garzão, né? Por que é tão alto?" Panda, vai, Tem explica história. aí pra gente. Conta pra gente. Que era o hangar do Zeppelin, né? Os Zeppelins, a precursora da Deutsche Lufthansa construiu esse hangar para ser a base técnica operacional nas travessias transatlânticas, né, do Graf Zeppelin, né, dos dirigíveis no período entre guerras, né. E ele esteve no Brasil, né, fez algumas viagens. E ele parava aí antes de retornar para a Alemanha, né. Aliás, esse é o único hangar que foi preservado Que no mundo. resta, né. Uhum. E lá no Musal tem uma hélice do Zeppelin, tá lá Que legal. em exposição, preservada lá. Mais uma Olha aí, só. F-5 e A-29. Sim. Aí nós temos os representantes aí dos call sign, né, o Jaguar, o Pampa, Escorpião, Grifo, Flecha, Joker, Centauro e Poker. Esses são os call signs aí eu Dos separei aqui. esquadrões, né. Isso, de aviação de caça. Os calçais são sempre legais, né, Sim, das empresas sim, sim. aéreas, né, também, forças aéreas. E aí todo o time reunido no dia 22 de abril, na comemoração lá na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Sim. Bom, e pra gente finalizar, sorteio da maquete para os nossos assinantes. Oh, que legal. Chegou a hora, viu. E a gente sempre fala aqui, né, assine a revista Flap, vale a pena. O assinante ele tem conteúdo exclusivo, prêmios, brindes e sorteios, como é a hora agora, da gente vai sortear esse belo modelinho da Gemini Jets, é um A321 com as cores da bandeira, né, um modelo super legal na escala 1/400, na caixa ainda novinho, e só vale para quem assina a Flap, né, a gente vem falando há alguns dias que assinar a Flap é o melhor negócio, está aqui uma das provas, né. Então, aproveitar que o Ricardo está aqui, a gente tem aí que escolher 4 dígitos, né, para chegar Isso, 4 dígitos. nos nossos assinantes. Então, o primeiro dígito tem que ser de 0 a 3. Então, 2. 2, tá. Vou pensar aí, 4, vai. Então é 2.400, escolhe você um número. 3. 2.402.43. Vou escolher o número 9, que é o número da sorte. 2439. 2439 é o Paulo Ricardo Garcia de Canoas.
Poxa vida, estamos falando em Canoas. caçadores, É. né? Tem marmelada aí, né? Vai lá pro O cara Esquadrão não é da Pampa, fábrica, vai pro né? Esquadrão Pampa. Vai que ele é Pampa. Sim. Flap, uma marmelada a cada semana. Mas enfim, parabéns para o Paulo Ricardo de Canoas. Ele ganhou esse belíssimo modelinho da Gemini Jets, pintura da Azul. E, enfim, é um prazer a gente fazer esse tipo de ação para os nossos assinantes, porque assim, a gente depende bastante, o sucesso da Flap, do canal, da Flap TV, depende bastante de uma base robusta de assinantes, que está crescendo, felizmente, né? O número de assinantes crescendo, de leitores crescendo, de telespectadores, né? De gente que nos acompanha nas redes sociais. De apoiadores, anunciantes principalmente, né, Panda? Exatamente. De anunciantes, né? De investimento publicitário, refletindo a seriedade do trabalho dessa equipe maravilhosa aqui, que toda semana traz conteúdo de primeira classe, de alta qualidade, jornalismo de primeira para os nossos leitores, ouvintes e telespectadores. E por falar, né, em anunciantes, a gente vai concluindo esse Flap Talk agradecendo a JetFlow Aviation, Escola de Aviação em Sanford, na Flórida, onde você em 2 semanas chega com a sua carteira ANAC de 320, da família A320, e 2 semanas depois você sai com a carteira FAA de A320. Faz tudo lá. Ground School, check ride, o simulador, tudo debaixo e sob os auspícios, sob o controle total da JetFlow. Agradecemos também a AMF Import, que é a melhor opção para você encontrar um carro exclusivo em São Paulo. Usado, pouco uso ou novo, importado nacional, vintage, enfim, é a Disneylândia de quem gosta de carros em São Paulo e ainda blindam. Se você quiser ter uma blindagem de primeira classe, de nível mundial, reconhecida pelo Exército Brasileiro, a AMF Import é a sua melhor escala. E finalmente, mas não menos importante, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que tem o prazer de anunciar os novos voos sem escalas de Campinas e Recife ao norte de Portugal, a cidade do Porto. Você embarca no moderníssimo A330 e menos de 10 horas depois já está lá para comer uma francesinha. E antes que a sua mulher fique nervosa, informe-se para entender que não tem nada de pornográfico nisso. Francesinha é o sanduíche típico da cidade do Porto. Você vai engordar um bocadinho, mas vale muito a pena porque é muito bom. Enfim, né? A gente sabe que no Porto, em Recife, em Campinas e nos céus do Brasil e do mundo, a gente entende que o céu está cada vez mais azul em função de voos inovadores como esses dois. Recife, Porto, Campinas, Porto, acessando voeazul.com.br. Vamos terminando esse Flap Talk aqui com a nobre presença do Ricardo. Obrigado. Ricardo, Sim. deixa um recadinho final aí pra gente, por favor. Gente, obrigado aí pela recepção, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí também pelo espaço para falar sobre o catálogo e assinem Flap e leiam aqui a matéria sobre helicópteros que eu acho que vocês vão gostar. Com Sim. certeza. Bacana, pessoal. Então, com esse recadinho final aí do Panda e do Ricardo, chegamos ao final de mais um Flap Talk, hoje dia 30 de abril de 2025. Na semana que vem teremos uma live com Panda na segunda-feira, dia 5 de maio, e retornaremos a esse estúdio aqui, nas cercanias do Morumbi, no dia 7 de maio, com mais um Flap Talk. 7 de maio, aniversário da Varig. Aniversário da Varig. Olha Podemos só. preparar algo, hein? Olha isso. Legal, hein? Hã? Hein? Bacana, pessoal. Sim. Obrigado mais uma vez pela audiência, pelo prestígio e até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau, tchau.